Olá, tudo bem? Eu sou Mariana, eu sou professora da UFRJ e faço parte do Brisa. E hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de treinamento em revisão sistemática e meta-análise. A conversa de hoje vai ser sobre a escolha dos termos de busca e dos operadores que a gente usa nessas buscas. Bom, para a busca em revisão sistemática, a gente tem que levar em consideração que a gente precisa fazer uma busca com alta sensibilidade. O que significa isso? A gente quer englobar o máximo de artigos que a gente consiga, ainda que talvez a gente não tenha uma especificidade tão boa, né? Pode ser que a gente, nessa busca inicial, inclua muitos artigos que não vão fazer parte da nossa revisão sistemática, que vão ter que, numa etapa posterior, ser excluídos. Mas a gente, nesse primeiro momento, quer incluir o máximo possível, porque a ideia é não perder nenhum artigo da literatura que diga respeito àquele tema que a gente está querendo estudar. Bom, a gente vai ter descritores que vão ser incluídos ou utilizados como referência para enriquecer essa busca. A gente vai falar um pouquinho mais desses descritores ao longo da aula. E para uma busca em revisão sistemática, que pode depois se tornar uma meta-análise, a gente vai utilizar pelo menos 3 bases de dados, né? A gente já teve uma aula anterior falando sobre como realizar a busca e como exportar os resultados em diferentes bases de dados. E a gente normalmente faz uma escolha de pelo menos 3 dessas bases. E, em geral, a gente não costuma utilizar os filtros que estão disponíveis em algumas bases de dados. Por quê? Porque o uso desses filtros muitas vezes acaba não sendo realmente reprodutível, né? A gente usa esses filtros em um momento e se for repetir essa busca num outro momento, ela pode não ser exatamente idêntica. E também, algumas vezes esses filtros eles não estão englobando toda a literatura que, teoricamente, eles diriam que deveria estar incluído naquele filtro. Então, normalmente, a gente faz buscas específicas para nossa revisão, né? Uma busca que a gente constrói, a gente vai falar um pouquinho como construir essa busca durante a aula de hoje. Bom, e um outro ponto é que, além de pelo menos 3 bases de dados de artigos científicos publicados, existe a possibilidade de, numa revisão sistemática, a gente incluir a literatura cinzenta. A literatura cinzenta seriam bancos de dados de teses, revistas não indexadas, às vezes material que não foi publicado ainda, né, por grupos de pesquisa muito importantes naquela área. E existem formas de a gente conseguir buscar isso na internet. Por exemplo, usar o Google Scholar é uma possibilidade para isso. Usar os bancos de dados de teses também são uma possibilidade. E dependendo da área que for feita a nossa revisão sistemática, é mais ou menos importante incluir essa literatura cinzenta, né? Às vezes, áreas que são muito novas, pode ser que essa literatura cinzenta seja importante de ser incluída. Às vezes, quando são áreas de estudo que estão muito relacionadas com um determinado país ou uma determinada região, pode ser que a gente não tenha todo tipo de literatura publicada em revistas indexadas, podem ser revistas locais, menores, e aí a busca dessa literatura cinzenta também se torna importante. É uma decisão, né, sobre incluir ou não a literatura cinzenta. Muitas vezes, quando ela é incluída, você não consegue incluir ela de uma forma totalmente na íntegra, né, tudo que existe de literatura cinzenta, mas é uma possibilidade e, dependendo do tema, isso pode ser bem importante. Bom, em uma aula anterior, a gente já viu a questão do pico, né, que é utilizado para fazer a nossa pergunta de pesquisa. E a gente vai voltar um pouco a isso e usar um pouco esse conceito do pico para construir a nossa busca. Então, a palavra pico, ela vem mais da literatura clínica, né, diz respeito a paciente, intervenção, o comparador e aí o desfecho ou outcome. E já foi mais ou menos adaptado na literatura o que seria esse pico relacionado a um estudo pré-clínico, né? Seja um estudo com animais, que aí se assemelharia um pouco mais ao que é o pico numa pergunta clínica. Também podemos ser um estudo
né, pré-clínico sem uso de animais. Então, a gente teria uma adaptação dessa pergunta de pesquisa no caso de uma literatura pré-clínica. Então, por exemplo, a nossa população vai dizer respeito à espécie, à idade, ao sexo, que pode estar, dependendo da nossa pesquisa, limitado, né? A gente pode estar interessado em qualquer indivíduo de uma determinada espécie, ou a gente pode estar limitado a uma idade ou a um sexo, por exemplo. Também pode ser uma linhagem celular, por exemplo. A intervenção muitas vezes diz respeito ao modelo animal e pode ser uma intervenção realmente com um determinado fármaco ou uma determinada substância. E aí a gente tem o comparador e o desfecho, que também geralmente está presente nessa pergunta de pesquisa. Então, a gente geralmente se baseia nesses dois primeiros termos, né, do PICO para fazer a nossa busca de pesquisa para uma revisão sistemática. Em alguns casos, a gente pode incluir também termos comparadores ou termos do outcome na nossa busca. O problema é que muitas vezes, quando a gente inclui os termos do outcome, a gente vai limitar muito os artigos que a gente vai encontrar, né? Pode ser que o outcome que a gente esteja procurando não seja o resultado principal dessa pesquisa e pode acontecer dele não estar descrito no abstract, mas ele estar incluído dentro do artigo na íntegra. E aí, quando a gente faz essa busca, a gente vai olhar dentro do título e abstract. Então, a gente pode acabar perdendo um artigo que tenha aquele desfecho de interesse nosso, mas que esse desfecho não esteja claramente descrito nem no título nem no abstract. Então, por isso, para buscas de revisão sistemática, que a gente quer ser o mais inclusivo possível, a gente, em geral, não inclui os termos do desfecho, né? E a gente vai definir se esse artigo vai ser incluído ou não vai ser incluído, realmente no momento que a gente vai avaliar os abstracts e vai fazer a inclusão e a exclusão, e aí, nesse momento, a gente vai considerar o desfecho e avaliar se esse artigo vai ou não ser incluído. Então, os componentes de busca, em princípio, estariam principalmente relacionados com a população e a intervenção. E aí, no momento de avaliação de inclusão e exclusão, que vai ser uma aula que eu vou dar um pouco mais adiante, a gente vai considerar a avaliação de se existe, né, o comparador e o outcome para ver se aquele artigo realmente vai ser incluído na nossa revisão. Então, bom, partindo para os termos de busca seria um termo mais genérico para considerar todos os termos que a gente vai utilizar numa busca, né? E aí eles podem ser divididos em dois grupos, a gente poderia chamar assim de termos. O primeiro grupo são termos mais genéricos, que eu vou chamar aqui de palavras-chave. São termos que não vão ter uma definição pré-estabelecida. Termos livres, que vão ser definidos pelo pesquisador de acordo com a experiência dele. Ele também pode, né, buscar alguns artigos que ele já conhece daquela literatura, porque normalmente quando você está realizando uma meta-análise, uma revisão sistemática num determinado tema, você já tem um conhecimento, né, razoável daquela literatura, então você pode, dentro desses artigos conhecidos ou artigos mais importantes da área, buscar esses termos. Mas claro que essas palavras-chave vão variar de acordo com a experiência, né, pessoal de pesquisa de cada indivíduo. E eles geralmente são muito variáveis, né? Se eu escolher determinadas palavras-chave relacionadas a um determinado tema, muito possivelmente elas não vão ser idênticas a palavras-chave que uma outra pessoa vai buscar. Elas vão estar dentro do mesmo campo semântico, mas elas não vão ser idênticas. E aí, na hora que a gente está escolhendo essas palavras-chave, é bem importante a gente incluir variações e sinônimos, né? Então, quando eu penso numa palavra, é importante eu incluir, às vezes, o feminino dessa palavra ou o plural dessa palavra, sinônimos dessa palavra, justamente para que a nossa busca seja mais inclusiva, né? Lembrando que a gente, nesse momento aqui, quer incluir o máximo de artigos possível para ter certeza que a gente não vai perder nada que esteja descrito na literatura. E aí, os outros termos de busca que a gente pode incluir
em uma revisão sistemática são os descritores. Os descritores, a gente poderia chamar de termos definidos em um dicionário de áreas de pesquisa específica. Eles vão estar presentes só em algumas bases de dados. Eles são feitos manualmente por pessoas que vão incluir várias palavras-chave diferentes dentro de um descritor, né? Então, o descritor ele vai englobar várias palavras relacionadas àquele mesmo conceito. Então, uma vez que você escreve um descritor na sua busca, você está incluindo aquele termo específico e todos os outros termos que estão descritos na base de dados ligados àquele termo específico. Essa curadoria é feita por pessoas, né? Assim, ela vai incluindo determinados artigos aquele descritor. E ela não está presente em todas as bases de dados. Bom, então, aqui algumas bases de dados que incluem descritores, né? O PubMed, que é uma base de dados bastante utilizada na pesquisa biomédica, ele inclui o MeSH, que seria o dicionário, né, vinculado ao PubMed, com uma curadoria feita pela National Library of Medicine. A gente tem os descritores em ciências da saúde, que estão relacionados à BVS, né, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Esses termos são em português e eles são basicamente uma tradução, né, do que seriam os termos MESH do PubMed. Eles são colocados em termos em português dentro dessa Biblioteca Virtual em Saúde. E uma outra base de dados que também possui descritores é a Embase, que vai ter o entry, né, que seria o que reúne, né, os descritores dessa base de dados. Então, se essas bases de dados forem utilizadas para a busca de vocês, e existem algumas outras que também podem incluir descritores, é importante que inclua na sua busca esses descritores. A gente vai mais adiante entender um pouquinho melhor como que isso é feito. Então, eu vou puxar aqui o exemplo através do PubMed e do uso do MeSH, que é uma base de dados bastante utilizada, para vocês entenderem, né, esse conceito de palavra-chave versus descritor. Então, dentro do NCBI, a gente pode selecionar ali a busca pelo termo MESH, né, como está aí descrito no slide, e aí eu vou colocar um termo e vou buscar quais são os meshes relacionados a esse termo. Então, por exemplo, quando eu coloquei autism, eu tenho ali dentro da busca de quais os meshes existentes relacionados a esse termo, 9 termos, né? Aqui nesse slide eu estou mostrando só alguns, e a gente vai ver que, como eles são descritores, cada um desses 9 termos eles vão estar relacionados a várias outras palavras-chave. Então, por exemplo, eu vou começar aqui olhando para um desses termos. Então, por exemplo, Autism Spectrum Disorder foi um daqueles termos MESH que apareceram, e se eu entro nele, eu vou ver mais ou menos, né, se eu entro em qualquer termo, eu vou ver algo parecido com isso. Então, aqui, onde está escrito Entry Terms, eu vou ver todos os termos que estão englobados, se qualquer um desses termos aparecerem num artigo, e eu tiver colocado na minha busca o MESH Autism Spectrum Disorder, esses artigos vão ser incluídos. E além disso, aqui na parte de baixo do meu slide, eu consigo ver que esse MESH Autism Spectrum Disorder, anteriormente, né, ele fazia parte estava englobado em outros descritores, que é, por exemplo, Asperger Syndrome e Autistic Disorder.
Então, eu também posso entrar nesses meshes anteriores para ver se ele me dá mais possibilidades de palavras-chave e se vale a pena também eu incluir esse outro mesh mais antigo, por exemplo, para pegar artigos anteriores à indexação do termo Autism Spectrum Disorder. Então, se eu entro, né, aqui no Autism Spectrum Disorder Mesh, essa é a forma como a gente tem que escrever em uma busca quando a gente quer incluir um mesh, estariam incluídos todos os termos específicos que estão descritos abaixo. E aí é interessante que mesmo que eu coloque na minha busca o mesh, que eu inclua também os principais termos que estão incluídos ali dentro. Por quê? Como eu falei, essa inclusão de artigos em cada um dos descritores, ela é feita de forma manual. Então, se um artigo acabou de ser publicado, ele já faz parte da base de dados, mas ele ainda não foi incluído no mesh. E aí, se eu colocar apenas o termo mesh, eu não vou encontrar esse artigo. Mas, se eu colocar os termos que estariam descritos dentro do mesh, eu possivelmente vou encontrar esse artigo e, né, um pouco de tempo depois, ele é um artigo que provavelmente vai ser incluído naquele mesh. Mas, então, incluir também as palavras isoladas que estão dentro do mesh, pelo menos as principais, é uma forma da gente ter uma inclusão maior. E, como tem indexações anteriores, para a gente incluir artigos muito antigos, a gente precisa também incluir esses meshes anteriores. Aqui um outro exemplo, né, dentro daqueles meshes iniciais que eu tinha encontrado. Então, por exemplo, se eu utilizar Autistic Disorder, esses são os termos que estão incluídos dentro. Eu posso, algumas vezes, como esse caso aqui, vou realizar uma pesquisa com animais no tema de autismo. Então, talvez alguns termos sejam muito relacionados à pesquisa em humanos e não vale a pena eu incluir como palavras isoladas na minha busca, né? O que tiver indexado já dentro daquele mesh vai ser incluído, mas eu não preciso incluir como palavras-chave isoladas necessariamente todas as que estão incluídas no mesh, eu posso incluir só as que me interessam. Então, aqui nesse caso, por exemplo, do que está dentro de Autistic Disorder, o termo disorder, vírgula, autistic me interessa, disorders, vírgula, autistic me interessa e autism me interessa. Mas esses outros termos aqui são termos mais específicos para a doença em humanos, então eu não vou incluir na minha busca. Como eu falei anteriormente, às vezes a gente pode ter indexações prévias, que também é interessante de serem incluídas para pegar artigos que sejam anteriores à indexação do termo mesh que eu estou buscando. Então, como que a gente faz uma busca quando a gente está numa base de dados com descritores? A gente pensa, né, da nossa experiência prévia em palavras-chave. Através dessas palavras-chave, a gente vai incluir essas palavras-chave isoladas, mas a gente também vai buscar essas palavras-chave dentro do nosso dicionário, né? Que no PubMed, por exemplo, é o dicionário MESH. E aí, a gente vai tanto incluir esses descritores, né, colocando ali entre colchetes, o termo e entre colchetes o mesh para fazer a busca do mesh completo, e também, observando esse mesh, a gente vai conseguir colocar outros sinônimos e outras variações que a gente talvez não tivesse pensado antes. Lembrando que é importante a gente incluir também variações de plural e singular, diferentes grafias, às vezes, quando tem uma grafia mais antiga e outra mais moderna, é importante para que a busca seja mais abrangente. E se a gente está trabalhando numa base de dados sem descritores, a gente vai usar as nossas palavras-chave iniciais, né, que a gente pense da nossa experiência, e a gente vai incluir também sinônimos e variações que a gente descobriu no descritor da base de dados que tem descritor. Então, normalmente, se a gente vai usar algumas bases de dados que tenham descritores e outras que não, a gente começa fazendo a busca pelas bases de dados que têm descritores, porque aí a gente vai enriquecer os nossos termos livres, palavras-chave, para a busca dentro das bases de dados que não têm descritores.
E lembrando novamente que é importante, mesmo nas bases de dados com descritores, a gente incluir os termos isolados por causa do momento da indexação. Bom, outra coisa que a gente usa bastante, né, numa busca para revisão sistemática é o uso de operadores para auxiliar nessa nossa busca. Então, primeiro eu vou falar dos operadores de proximidade. São principalmente esses três que estão representados no slide. As aspas são utilizados para fazer uma busca de termos compostos, né? Se a gente coloca 2 ou 3 palavras dentro de aspas, a gente vai buscar aquele termo completo e não cada uma das palavras isoladamente, que às vezes realmente não faz sentido buscar as palavras de forma isolada. E é importante a gente saber que aquela busca vai indicar aquele termo exato. Então, por exemplo, se eu tenho um termo composto que pode ser apresentado no singular e no plural, e eu estou colocando ele entre aspas, eu preciso colocar ele entre aspas, tanto no singular quanto no plural, porque ele vai buscar aquele termo exato, e não vai buscar as variações. Outro operador que é bastante utilizado são os parênteses. Ele vai indicar uma prioridade na ordem da pesquisa, quando a gente usa mais de um operador booleano. Eu vou mostrar isso num exemplo prático. E no PubMed, especificamente, ele também vai indicar um termo composto. Eu prefiro, quando eu quero usar um termo composto no PubMed, usar as aspas também, porque elas também são aceitas no PubMed, e eu acho que fica mais fácil, né, para conseguir diferenciar o que eu estou querendo ali botar como prioridade, o que eu estou querendo botar como termo composto. E o asterisco, ele é bem interessante para a gente procurar variações de um determinado termo. Então, eu posso usar um radical e colocar o asterisco, que, por exemplo, vai incluir, né, aquele radical somado a feminino e masculino, somado a plural e singular. Então, fica uma busca mais abrangente. Então, por exemplo, se eu colocar animal, asterisco, eu também vou procurar animals. E é importante lembrar de não utilizar esse asterisco entre aspas, porque como ele está buscando o termo exato, aí a função dele não vai ser útil. Bom, e a gente, além dos operadores de proximidade, a gente tem também os operadores booleanos que são utilizados na busca. Os dois principais são o AND e o OR. É importante a gente perceber o conceito de que o AND teria um conceito de redução, né, de limitar a nossa busca. Por quê? Porque quando eu coloco um termo and outro termo, eu só estou buscando artigos que apresentem os dois, né? Então, é um universo menor, como está representado aí nessa imagem, seria só o universo da interseção dos dois termos. Então, ele vai limitar e reduzir o número de registros, porque ele só vai colocar os registros que tenham um componente e também o outro componente. Mas isso é bastante importante, porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma busca de autismo em roedores, para mim não adianta um artigo que fale sobre o autismo, mas que seja em pacientes. Eu preciso que também o termo roedor, ou o termo rato, ou o termo camundongo apareça. Então, faz sentido que eu faça toda a minha busca relacionada a autismo, né, dentro, por exemplo, de parênteses, e aí coloque toda a minha busca relacionada ao que seria para buscar os artigos relacionados ao universo de roedores. Por quê? Eu nem quero artigos de autismo em pacientes e nem eu quero artigos que tenham utilizado roedores, mas que sejam sobre outro modelo experimental que não o autismo. E aí a gente tem o termo OR, que seria um termo de inclusão, né? Quando eu coloco o termo OR, eu vou colocar todos os artigos que tenham um termo isolado, todos os artigos que tenham os dois em conjunto e todos os artigos que tenham o outro termo isolado. Então, qualquer registro que tenha aquele termo vai aparecer. Isso é interessante, por exemplo,
na minha busca ali, dentro da minha busca, eu quero incluir artigos com roedores. Para mim, tanto faz que o artigo apresente o termo rat, mas ele pode apresentar também em conjunto rats, mas basta que tenha um desses dois que, para mim, já serve para inclusão na minha busca. Então, dentro, por exemplo, dos sinônimos, né, que eu estou colocando para englobar roedores na minha busca, eu quero que apareça ou rato, ou camundongo, ou ratos, ou camundongos, ou roedores. Então, eles não precisam aparecer juntos, e aí eu utilizaria o termo or. E a gente tem um operador que ele costuma ser um pouco menos utilizado, né? É o operador not. Ele seria um operador relacionado à exclusão. E a gente tem que ter cuidado na utilização desse termo, porque ele pode, às vezes, excluir artigos que a gente não teria interesse em excluir. Então, ele costuma ser utilizado em situações bem específicas, mas, às vezes, se eu estou incluindo um termo que é muito comum para descrever artigos de uma determinada área, mas não é a área que eu estou estudando, às vezes é interessante, porque senão a gente pode aumentar muito o número de resultados que a gente vai ter, e aí aumenta demais a carga de trabalho. Então, indo agora para um exemplo mais prático, que eu acho que é importante para tornar a coisa um pouco menos abstrata, a gente vai partir da pergunta de pesquisa, né? Então, eu trouxe aqui uma pergunta de pesquisa de um projeto que a gente está desenvolvendo no Brisa, com relação ao autismo, que eu estou usando aqui de exemplo desde o início da aula. E essa pergunta seria: which are the behavior manifestations observed in the most commonly used inbred, induced inbred and genetic autism rodent models? Então, nessa minha pergunta de pesquisa estão incluídos todos os termos do PICO, né? Então, por exemplo, né, na descrição da população seriam ratos e camundongos, que eu defini, né? Defini no meu guia de inclusão. A intervenção incluiria alguns modelos relacionados a autismo. O meu controle pode ser um sham ou um white type, dependendo do modelo. E o outcome é uma lista muito abrangente de manifestações comportamentais. Então, como eu falei anteriormente, não é interessante aqui eu incluir o meu outcome, porque como é uma lista muito abrangente, eu não vou conseguir pensar em todos que possam existir. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar fazer a minha busca usando só a população e a intervenção, e depois, na hora que eu for fazer a avaliação desses abstracts para ver se eu incluo ou não incluo eles, eu vou ter que olhar manualmente, e se tiver algum comportamento sendo avaliado, eu vou incluir, se não tiver, eu não vou incluir. Então, aqui eu coloquei alguns termos dentro ali do conceito que eu tinha falado anteriormente, alguns termos relacionados à população, né? Então, por exemplo, usei alguns meshes, né? Models animal, usei animal experimentation, que é um mesh, usei disease models animal, que é outro mesh, rodent and murine, que são outros meshes, e também incluí aqui os termos isolados. Então, eu tenho alguns descritores, nesse caso, como é o PubMed, são os meshes. Eu estou usando aqui também a truncagem, né, que seria aquela ideia de usar o termo e colocar o asterisco para considerar, por exemplo, o plural desse termo ou outras variações desse termo. E quando eu fui observando o que estava descrito dentro dos meshes e por também ideias da minha experiência prévia, eu criei alguns termos simples e termos compostos ou específicos. Bom, aí eu vou fazer a mesma coisa para a questão da intervenção, né? Aqui nessa pesquisa a gente utilizou alguns modelos diferentes, então alguns modelos genéticos e alguns modelos induzidos. Então aqui primeiro eu estou fazendo a parte da busca que a gente usou para modelos induzidos, então foram essas linhagens e animais geneticamente modificados que a gente usou.
né? O Chunk 3, MEC-P2, FMR1 e BTBR. Então, eu coloquei aqui tanto os termos mesh que apareciam, quanto termos compostos, e eu quero que seja ou um ou outro, né? Eu não preciso ter em um artigo todos os modelos que eu quero estudar. Então, por isso que aqui a gente está usando bastante o termo OR. E, além disso, a gente também tinha os modelos induzidos, então eu também usei um OR para incluir os modelos induzidos, mas como vocês podem ver, todos os termos relacionados ao genético estão dentro de um parênteses, e aí todos os termos relacionados ao induzido estão dentro de outro parênteses, e pode ser ou um ou outro. Dá para vocês perceberem aqui que, por exemplo, tem dentro dos modelos induzidos, eu às vezes posso ter colocado valproate, por exemplo. É um modelo que é utilizado tanto para autismo quanto para outras doenças. É modelo de outras doenças também. Mas, como ele é um modelo de autismo, mesmo que aquele artigo esteja dizendo que ele está estudando uma outra doença, se está no modelo que eu me interessa, ele vai estar incluído. Então, ele não precisa ter necessariamente o termo autism, autistic. Ele pode estar só dizendo o termo do modelo e isso já está incluído, né, na minha busca. E como eu comentei, né, eu aqui nesse caso não incluí os termos de comparação e de outcome. São vários os outcomes que a gente está incluindo, uma lista muito abrangente de manifestações comportamentais. Então, a gente vai usar só os 2 primeiros termos e depois, pelos critérios de inclusão e exclusão, ver se tem um comportamento sendo avaliado, o artigo é incluído, se não tem, ele é excluído, mas seria na etapa seguinte. De novo, uma forma de a gente ter uma alta sensibilidade na nossa busca. Então, aqui, mostrando para vocês esse termo completo, né, que a gente usou nesse exemplo. Então, em amarelo estão os termos relacionados aos modelos genéticos. Em verde e azul, aqui, os termos dos modelos induzidos. A gente tem uma peculiaridade aqui nessa busca, que aí é legal para ver essa utilização dos operadores OR e AND. Dentro dos modelos induzidos, só interessava para a gente animais que foram induzidos até uma determinada idade, né? Então, a gente tentou colocar isso aí nessa busca. Que precisa aparecer aqueles modelos induzidos junto com algo relacionado com uma idade, animais jovens. Por quê? Por exemplo, o LPS, né, que é parte do nosso modelo, que é um modelo que a gente utilizou, ele é utilizado para mimetizar várias doenças diferentes, várias situações diferentes. E se a gente não incluísse essa questão de animais jovens, a quantidade de artigos que vinham na nossa busca, mas que era o LPS feito em animais adultos, era muito grande. E aí isso tornava a busca inviável. E aí também incluímos aqui, então, pode ser ou os modelos genéticos, ou os induzidos, mas que precisam ser em animais jovens, e junto disso tudo tem que ser em animais. E aí, a partir dessa busca feita no PubMed, a gente faz algumas adaptações para outras bases de dados. A gente vai ter aqui, por exemplo, né, se for uma base de dados que não tenha descritor, a gente vai ter que ver lá o que tinha escrito dentro dos descritores mesh e incluir mais termos isolados. E se é uma base de dados com outra base de dados com descritor, a gente vai ter que fazer o mesmo processo dentro dessa outra base de dados. Uma coisa que a gente pode utilizar é o artigo Sentinela. O que seria isso, né? Eu já trabalho naquela área, eu já conheço a literatura, e aí eu seleciono alguns artigos que são muito importantes naquela área, e eu verifico se a minha busca capturou aqueles artigos. É uma forma de ver se essa busca está adequada. Bom, mesmo que todas as estratégias de pesquisa acima sejam aplicadas, é muito provável que alguns estudos sejam perdidos. Nenhuma pesquisa pode capturar tudo, embora as meta-análises tentem ser o mais abrangente possíveis, né? Então, a gente
tenta incluir o máximo possível. Eu falei aqui durante essa aula de muitos cuidados para que essa busca seja bastante abrangente, mas pode acontecer, assim, em geral, artigos vão ser perdidos. É uma limitação. E aí o Sentinela pode ser útil para isso, né? Se a gente verificar se pelo menos artigos que sejam muito importantes estão sendo incluídos. Bom, um ponto importante com relação à busca para revisões sistemáticas é que a gente precisa fazer uma documentação muito rígida. A gente tem que documentar os termos de busca utilizados, anotar a data e a hora em que a busca foi feita, porque dependendo do tempo que a gente use para avaliar aqueles abstracts, fazer a extração dos dados, pode ser que a gente precise, né, numa etapa mais final da nossa meta-análise, fazer uma atualização da nossa busca. E aí buscar a partir da data que a gente tinha feito a busca e incluir mais artigos. Principalmente em meta-análises muito longas, que a gente, né, para a gente não perder essa literatura anterior à publicação, mas posterior à busca. Bom, esse artigo aqui é um artigo que descreve termos de busca para o PubMed, para estudos com animais, para as mais variadas espécies. Você pode usar esse termo completo, né? Se você quiser fazer uma busca em estudos com animais de uma maneira geral, você pode pegar algumas partes dele para utilizar uma ou algumas espécies específicas que sejam espécies de interesse. Por essa última alteração do PubMed, se você for usar uma busca para todos os animais, você não consegue fazer ela colocando, né, no browser de uma vez só, tem que fazer ela de forma compartimentalizada, porque é uma quantidade de termos muito grande. Agora, se for usar só de algumas espécies, aí pega os termos relacionados às espécies de interesse e aí inclui na sua busca. Esse estudo aqui também é um estudo interessante sobre o passo a passo, né, das buscas para estudos com animais, que eu também recomendo. E, bom, acho que era isso. Muito obrigada pela atenção. E a gente vai dando sequência às aulas para esse curso de revisões sistemáticas e meta-análise. Muito obrigada.